Como é o trabalho de um CMO as a Service? Como estruturar este modelo e, principalmente, como captar as primeiras oportunidades? Se na semana passada a gente falou sobre o paradoxo das empresas médias com o modelo de CMO as a Service e como o modelo de CMO as a Service surge como uma alternativa de um CMO CLT, hoje a gente vai sair da teoria e mergulhar no bastidor, né? A ideia é entender quem precisa de um CMO as a Service e a provocação é: será que você está preparado para assumir essa cadeira? Boa. Antes de chegar nessa provocação, vamos nos apresentar. Bem-vindos aí a todo mundo no episódio de número 5 do podcast da Academia de Marqueteiros. Eu sou o Temo Mori, iniciando aí mais um episódio que a gente teve que dividir em duas partes, porque a discussão ficou muito boa. Então, se você quer entender ali mercado, quando o modelo de CMO as a Service faz sentido ou não, volta aí umas duas casinhas e escuta o episódio 004, que lá a gente fala bastante sobre o mercado e tudo mais. E hoje a gente vai falar sobre efetivamente como que a gente atua, né? Eu sou o Temo Mori, né? Atuo aí como CMO as a Service e tô aí sempre com o meu parceiro de podcast, Eduardo. É isso aí, muito bom. A gente é muito bom em algumas coisas e ruim em outras. A gente é ruim em dimensionar o podcast. Então a gente achou que fosse dar para dimensionar em um podcast e descobrimos que não deu. Mas é isso. Bom, o ruim fosse ao contrário, né? Tivesse uma pausa de 1 hora e ficasse 20 minutos e não tivesse assunto. Mas aí é um problema bom. Então estamos aqui para continuar. Agora a gente vai dar esse breve resumo, né, do que a gente falou no episódio passado, mas é importante que vocês ouçam, porque aqui a gente vai só dar rapidinho aqui um overview geral, mas é a continuidade agora, mão na massa. Parte 2 é mão na massa. Isso aí. E vamos ver se não vai ter a parte 3, né? Porque a gente já não planejou a parte 2. Pode ser que tenha a parte 3, mas a gente vai trabalhar para que não, né? Vamos tentar seguir a pauta aqui e trabalhar para que não tenha uma parte 3. A gente falou no episódio passado, tá? A diferença basicamente do que é um CMO as a Service, uma agência, um consultor e um internalizado, né? Funcionário. Um funcionário interno, né? Uma equipe interna de marketing. Quando que tem cada necessidade, o que cada um, qual cadeira cada um ocupa, qual papel cada um faz, em qual momento é importante, cada um é importante. Inclusive, existem momentos em que todos podem coexistirem em um cliente que tenha essa necessidade e, obviamente, a capacidade de fazer essa contratação. Então, assim, a gente tentou desmistificar um pouco, quebrar um pouco essa briga de rasteira entre o mercado de publicitários, principalmente, que dá para trabalhar todo mundo junto ali, né? Então, o que é o CMO as a Service? Basicamente é um CMO fracionado, né? Um modelo de serviço que é prestado ali de marketing, onde você não está alocado 40 horas semanais dentro de um cliente. Você fraciona a sua atuação entre vários clientes. Consequentemente, para o cliente não tem o custo, né, de um CMO full-time. Então, essa que é a ideia do modelo. De novo, a gente explica um pouco lá. Então, assim, outra coisa que a gente discutiu foi qual é o momento do empresário, né? Qual o perfil e momento que o CEO entende que ele precisa de um CMO as a Service ou não, ou que momento você pode, né, jogar a isca ali para entender, para explicar que talvez faça sentido um CMO as a Service. Esqueci de alguma coisa, Du? Acho que é isso. Acho que tá bom. Para saber de fato, a gente entrou muito no detalhe lá, na discussão tanto que durou mais de 1 hora. Então assistam lá. Boa, e aí, dentro do nosso planejamento errado do episódio anterior, a ideia era falar um pouco de como é a atuação de um CMO as a Service e tudo mais. E aí, agora a gente vai entrar efetivamente neste episódio. Lembrando que o CMO as a Service, ele tá necessariamente, o CMO ele tem que trabalhar a camada estratégica, né? Então ele entra numa cadeira
onde ele olha o negócio de um helicóptero, né? Não no microscópio. A gente faz bastante essa analogia. Tem hora que ele vai precisar ir no detalhe para ver que parafuso que precisa ser apertado, mas normalmente o momento inicial, né, do CMO é fazer essa visão, é ter essa visão mais macro do negócio. A gente fala que é uma cadeira estratégica porque ela não vai olhar, ele não vai olhar só métricas de marketing, mas ele vai pautar as métricas de marketing a partir das métricas de negócio. Então você vai ter ali em ter que entender os objetivos de negócio, faturamento, crescimento, como que o mercado atua, como que os concorrentes atuam, dar uma olhada macro, enxergar mercado, e aí, depois de entender esses objetivos, transcrever isso, traduzir isso para uma ação de marketing, para uma estratégia de marketing, um plano de marketing, e aí sim você vem para uma definição de quais métricas faz sentido você acompanhar e avaliar para entender se a sua ação de marketing está tendo sucesso ou não. Então é sempre uma visão mais ampla primeiro, né, Edu? E eu acho que tem um ponto muito importante, né? A gente fez um episódio 3, se eu não me engano, sobre o marketing human to human, né? O H2H, né? H2H. É difícil falar aí, né? Human to human. Né? Human to human. E aí, lá, a gente, quem lê o livro, ou quem conhece esse negócio, lá diz muitas coisas que vão além do marketing tradicional, vamos falar assim, né? Então, a gente entra, né, na questão de pessoa, de comportamento, de público. Então, hoje você tem as gerações, como que elas consomem, do que elas gostam, onde elas estão, o que elas estão fazendo no seu dia a dia, o que elas valorizam, né? Então, entender isso é fundamental para você entrar numa empresa. E às vezes a empresa não tem não está nesse nível de acompanhar essas tendências, não é tendência, né, essas realidades. E você é a pessoa responsável por ensinar, educar e trazer essa discussão, né, para a mesa. Então, é isso, né? Quando a gente fala de CMO, o CMO senta lá, olha a persona, olha o canal que vai usar, cria os materiais, vai no CRM, ajusta, ótimo, perfeito, isso a gente tem que fazer. Mas isso todo mundo já sabe que a gente tem que fazer. Isso é um trabalho de todo gestor de marketing, de todo mundo que está à frente do marketing. Mas o CMO, ele vai além disso, né? Então, como ele é um cara estratégico, no mundo que mudou muito recentemente, no mundo que tem muitas coisas de ferramenta e de pessoas, né? Que a gente tem uma mudança muito drástica aí, principalmente pós-pandemia, que acelerou e tal, gerações novas com perfis completamente novos, assim, que a gente nunca viu antes, não tem histórico, né? Então, assim, essa nova geração, como que você comunica com ele? Pô, a gente tá descobrindo, na verdade. Tá todo mundo descobrindo, né? Então, essa é a importância, né? Então, essas dores, entender bem, olhar bem o que o mercado tá fazendo, entender os números do cliente, quais são as margens que ele tem, até onde ele pode chegar. Eu tive um cliente uns anos atrás, a gente começou a falar sobre margem de contribuição, começamos a abrir um pouco os números do cliente, produto e tal, e a gente viu que 30%, alguma coisa em torno de 30% dos produtos do cara não davam dinheiro. Né? Então, ele tinha ali de 10 produtos, 3 que não davam dinheiro, e pior, eram da curva A. Eram os principais produtos do cara. O cara tinha 10 produtos, onde tinha 5 que estavam na curva AB ali, e 3 não eram rentáveis. Isso pode ser bom? Pode ser ruim? Pode. Não necessariamente é um problema muito grande, dependendo do mix que você tem. Aquele produto pode vir um produto de entrada, para depois você conseguir vender outras coisas. Tem que analisar com calma. De novo, o papel do CMO, né? Então, é muito difícil que você tenha um produto como uma situação como essa que eu falei, seja boa. Isso dê certo, que o negócio esteja bem, saudável. Mas pode ser que você tenha um produto ali que você de fato queime margem, ou que você está praticamente não tendo dinheiro com aquilo, mas aquilo te traz algo ao longo do tempo, ou com outras coisas, que aquilo lá faz sentido dentro de um contexto, né? Então, isso acho que é interessante também. Meu irmão, ele trabalha, né, com marketing educacional, focado nisso, e uma vez eu estava vendo um estudo que ele estava fazendo para um cliente, que é justamente isso, assim, tinha ali umas 5, 8 salas da escola, né, do colégio, que davam prejuízo. Assim, principalmente educação infantil, né, onde você não pode, tem menos aluno por sala, o custo é maior, precisa ter mais um cuidado. Mais
professor mais a mais. professor. Então, assim, o espaço tem que ser maior, né? Tem uma série de especificidades que, né, o produto educação infantil tende a ser mais caro, né? E dava prejuízo. E aí ele mostrando, né, montou um Excel lá, mostrando isso para os gestores, né, para os diretores da escola, e o diretor falou, então vamos fechar. Não faz sentido a gente continuar, não sei o que lá. Só que se você fechasse, aí você começava a ter prejuízo em outras salas. Por conta da questão de, primeiro, a continuidade, né? Você consegue. E os funcionários que ali trabalhavam, se você perde aquela mão de obra, aquele rateio entre aquelas salas, os funcionários passam a ficar mais caros, né, dentro das salas que tem, e as salas que são lucrativas começam a deixar de ser lucrativas. Então, não necessariamente cortar o produto que tá dando prejuízo é uma estratégia inteligente, por mais intuitivo que possa parecer, né? Então, também acho que assim, o cara que está no negócio dele, na empresa dele, né? Se não for uma empresa gigantesca onde tem essas análises, ele às vezes não sabe disso, não está vendo isso, não está olhando para isso, nunca parou para pensar nisso. Ele olha a empresa, cara, minha empresa entra 100 e eu gasto 70. Ótimo, tô com 30 aqui, tá me dando dinheiro. Ele não tem ele não entra nesse nível de detalhamento, né? E aí você pergunta, pô, marketing tem que fazer isso? Voltamos para os 4 P's, né? É isso. 4C, 5C, mudou, mas é isso, é você olhar o negócio, né? É isso. E é engraçado você falar, porque é uma das coisas que eu perguntava para os meus alunos de graduação. Né? Na primeira aula, assim, eu falava o que é fundamental, qual que é a regra número 1 para uma empresa existir? O que precisa acontecer para uma empresa existir? Aí os alunos falam, né? Investir em marketing, ter um bom produto, ter um bom atendimento, vai falando um monte de coisa. Eu falava, na verdade, eles só precisam ganhar mais dinheiro do que gasta. É isso. É isso, independente do quão mal você gaste. Então, é isso. Muitas vezes o empresário está nesse saldo positivo e ele fica com foco no ganhar receita, e não olha ali a questão de ganho de eficiência dentro do processo e tudo mais. O marketing precisa entender de logística, de como melhorar processos. Ele não precisa entender, não precisa ser um especialista nisso, mas precisa ter a capacidade de entender que isso influencia no valor, no preço do produto, e que este preço sim faz parte da alçada do marketing ser trabalhado. Então, esse entendimento de toda a cadeia, o profissional de marketing estratégico, um CMO ele pode ter. E aí é nesse momento que as 4 funções que eu comentei, a gente falou no episódio passado, mas que eu comentei aqui, podem coexistir. O CMO as a Service identifica isso, pode ter um analista interno, pode ter uma agência para fazer a comunicação e pode precisar de um consultor especializado em logística de alguma coisa ali que você encontrou para resolver aquele problema pontual. Então, acho que aqui a gente já começa a entender a importância de olhar de cima, né? De ser uma questão estratégica. Você ia puxar alguma coisa, Du? Isso, e assim, vamos imaginar que você é um profissional de marketing, está sentado nessa cadeira, eu também sou, o Temo também nós temos lá 10 profissionais de marketing. O porquê que um profissional de marketing vai se destacar e vai continuar naquela empresa, vai ganhar mais dinheiro, vai ser promovido, vai ser priorizado? O cara que tiver, de fato, maior capacidade, né, maior conhecimento, que é a pessoa que vai conseguir se destacar. Então, por que não entender um pouco de cada coisa ali, assim? Então, assim, você não precisa ser um especialista em logística, como você falou, mas entenda o que é a logística, o que aquilo lá afeta, por que aquilo lá afeta, como, aonde são as principais alavancas. Então, eu acho que tem algumas coisas, por exemplo, eu não sou de exatas, né, nunca tive habilidade para exatas, mas a vida me fez ensinar um pouco a entender de DRE, o que é como que funciona, olhar para os números, o que você mexe, que muda as coisas. Então, hoje eu não sou um especialista, mas, cara, se você sentar comigo aqui, a gente sentar para conversar sobre isso, eu sei o que é,
consigo discutir porque eu tive que fazer isso. E isso é importantíssimo. Quantos DREs projetados de cliente eu já fiz e mostrei em reuniões, isso foi muito importante para mostrar aumento de investimento em marketing, o quanto vai trazer a mais disso, mais aquilo, vai precisar mais de equipe nesse momento, vai ter que ter mais vendedor, vai pagar mais imposto aqui, mudou a alíquota. Então, assim, você entender disso, você dá uma tranquilidade e traz uma segurança para o seu cliente, de onde ele fala, pô, o cara não é um cara que faz campanha no Meta, né? Então, e para fazer anúncio. Ele está aqui para ver o meu negócio junto comigo mesmo, e o marketing faz parte. Então, acho que é isso. Acho que aprender nunca é demais nesse nível. Não demanda tanto tempo, esforço e dedicação assim. É coisa que nós temos tempo, devemos ter tempo para isso, né? Para aprender esse tipo de coisa, porque isso vai retornar. Isso aí é retorno garantido. Não, e é o que você falou, né? Qual é o profissional que se destaca? É o profissional que consegue entregar mais valor. Basicamente é isso. A hora que você tem pelo menos um olhar aguçado para além do teu quadrado e consegue apontar outros problemas e sugerir outras soluções para além do teu quadrado, você começa a se provar para o cliente mais valioso. Então, se a gente pega um gestor de tráfego, o gestor de tráfego ele precisa entender ultra de como trabalhar a parte de back-end de um site? Não precisa. Mas ele é um cara que pode, por exemplo, identificar que um dos porquês do insucesso de campanha é tempo de carregamento de site, alguma coisa assim, e aí propor algumas soluções, inclusive ter um parceiro, fazer um aí, mas não, em tese não está na alçada dele. Ele é um gestor de tráfego, ele pode ficar lá na bola dele, estou mandando os leads, estão clicando no anúncio, se não está convertendo, o problema não é meu. Mas a partir do momento que você extrapola um pouco isso, você começa a entregar mais valor. O profissional de marketing estratégico vivencia isso rotineiramente. A rotina do profissional de marketing estratégico é esse eterno extrapolar e identificar outros problemas. Achar problema. Mas é isso. Porque a gente passa a enxergar os problemas e o grande lance é a gente priorizar qual problema vai resolver. Mas eu estou dando spoiler, eu vou entrar. Eu quero partir assim do como que é o trabalho, tá? O que a gente faz efetivamente hoje como CMO as a Service e quem quer seguir nessa carreira, seguir para esse caminho, né? Qual é o caminho que tem que seguir? Uma das opções de você seguir é entrar na academia de marqueteiros. Olha que gancho maravilhoso que eu fiz. Falta só o QR Code. Não era bem isso que eu ia falar, mas enfim, a gente vai falar se você quiser. A Academia de Marqueteiros ela é uma mentoria para ajudar o profissional de marketing que quer ser mais estratégico ou o profissional que quer ter mais conhecimento em marketing, que entende que ele precisa do marketing para se destacar. Algum outro, né? A gente tem dentro da academia hoje pessoas que não são de marketing, mas que querem atuar nesse modelo de as a service e que aí precisa dessa bagagem de marketing. Mas, enfim, a ideia é ter uma mentoria para quem quer ter essa visão de cada vez mais entregar valor dentro da área que está atuando. Então, essa que é a ideia, você ter a sua disponibilidade, a mentoria para te ajudar a se posicionar enquanto um profissional e cada vez mais conseguir entregar mais valor. Entregando mais valor, você cobra mais caro e tem mais rentabilidade, mais liberdade ali dentro do seu manejo de horas. Jabá feito, né? A ideia é como que funciona, né? Para quem quer atuar ali como um CMO as a Service ou até um CFO, CTO, não vai mudar muito a estrutura. O que vai ser importante você identificar é quando você fecha um primeiro contrato, a primeira coisa que você tem que fazer, e aí vai seguir muito o modelo, lembra um pouco de modelo de consultoria, né? É entender aonde a gente está e para onde a gente quer ir. Então, o primeiro momento entra no momento de diagnóstico. Não tem muito para onde fugir. A gente gosta de separar em 3 etapas, que é diagnóstico, né? Implementação, ia falar imersão. Implementação e sustentação. Então, são essas 3 etapas que definem ali o trabalho de um CMO as a Service. Que o primeiro momento é um diagnóstico. É onde você, igual um diagnóstico médico, vai perguntar tudo para o CEO,
né? Você pergunta o que ele tem de objetivo, quais são os anseios dele com o marketing, e aí você começa a fazer uma varredura em tudo que já foi feito, quem é a equipe alocada, quanto que tem de mídia, o que já fez que deu certo, o que já fez que deu errado, né? Como que foi o passado recente, quem que é o mercado, quem são os concorrentes principais, quem vai levantando o máximo de informações que você pode. Faz entrevista com o colaborador, faz entrevista com o cliente, se for importante, dependendo do modelo de negócio, entende como que é processos. Então, assim, é um momento de imersão mesmo que você faz ali dentro desse teu cliente, justamente para quê? Levantar problema. Basicamente vai ser essa a ideia, porque em 99% dos casos, quem contrata os Mimosa Service... Não esquece do Datatemo, tem que dar fonte. É verdade. Em 99%, segundo o Datatemo, em 99% dos casos, quando alguém contrata um CMO as a Service, um CFO as a Service, ele tem uma dor, mas não necessariamente aquela dor é que vai resolver o problema dele. A resolução daquela dor não é a resolução do problema maior dele. Basicamente é que eles seguir de causa raiz, tá? Para quem pegou a consultoria, para quem vem dessa parte, sabe do que eu estou falando, que é você investigar o porquê daquela dor. Ah, eu quero vender mais, tá? Como que você vai fazer para isso? O que você está fazendo? E aí você vai entendendo o que te impede de vender mais. Ah, é meu time de vendas não vende. Por que o time de vendas não vende? Ah, porque o cliente vem aqui e eles não conseguem convencer. Tá, mas como é que o cliente vem aqui? E aí você vai fazendo um monte de porquês e vai tentando chegar numa causa raiz para tentar defender, para tentar resolver. Mas o foco do diagnóstico é você fazer esse mapeamento inicial e aí você montar uma lista de todas as problemáticas que você precisa resolver. E aí entra o expertise do profissional de marketing, aí entra a senioridade do profissional de marketing, que é nesse ponto que faz a diferença, que é o que a gente brinca, que é saber qual parafuso apertar. Você tendo aquela lista de problemas, você consegue, entendendo o cenário, entendendo o contexto e tendo a lista de problemas, você consegue hierarquizar quais problemas faz sentido você resolver agora em momento e montando um cronograma. Normalmente a gente trabalha numa estrutura de impacto versus esforço. Então, quais os problemas que com menor esforço gera maior impacto? Lei de Pareto, 80-20, né? Tem outras definições, mas esse diagrama eu acho bastante didático de impacto versus esforço. E aí você vai alocando os problemas ali conforme esse diagrama, e aí cria uma hierarquia, um estudo do porquê que você vai resolver o problema nessa ordem, né? E aí vai pensando justamente no porquê que você vai resolvendo o problema nessa ordem. O que você faz para cada problema que você tem que resolver? Monta um plano de ação. Basicamente, você vai montar um plano de ação e aí você vai apresentar este plano de ação. Você não vai chegar executando esse plano de ação. Porque ao apresentar esse plano de ação, podem aparecer novas informações que você não conseguiu mapear dentro das tuas 4 semanas de imersão que você ficou ali. Você pega uma empresa de 40 anos, em 4 semanas você não consegue pescar tudo. Já dá para ter uma noção, né? Mas enfim. E aí é onde o segundo processo de alinhamento de expectativa mais importante acontece na hora que você está atuando. O primeiro momento importante de alinhamento de expectativa é na hora que você está prospectando. Você não pode vender uma coisa que você não vai entregar. O segundo momento de alinhamento de expectativa é na hora que você tem um diagnóstico, você chega para o dono da empresa e fala, então, a gente não vai resolver o problema que você quer que a gente resolva, a gente vai resolver esse aqui primeiro. E, de novo, o Datatemo, até hoje, acho que uma vez aconteceu do problema que ser prioridade. Assim, mas ainda não era o problema em sua totalidade, sabe? Tinha algumas outras coisas para resolver. Ô, Temer, eu estava ouvindo agora o Paulo Musi,
o médico lá falando no Pânico, ele estava na hora do almoço, estava comendo, estava ouvindo, e, cara, ele falou um negócio que tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui. Ele falou que a área médica hoje, ela passa por um problema muito sério, que é o que a gente está falando aqui. Porque o cara que vai no médico hoje, ele não vai para ser consultado, ele vai porque ele quer um remédio. Sim. Ele vai lá procurando um remédio. E a teoria médica, né, o que o médico deveria fazer, o que ele deve fazer é o diagnóstico, que é o que a gente está falando. O primeiro ponto que a gente tem que fazer aqui é um diagnóstico. Então, o médico vai olhar, vai perguntar sobre um monte de coisa e, com base no diagnóstico, exames e tal, ele vai entender o porquê que está acontecendo aquilo e aí ele vai ver como tratar. Implementação e sustentação. Então, é uma analogia mais ou menos do que a gente está falando, porque ele falou assim que hoje, com inteligência artificial, influenciador no YouTube, no Instagram e tal, o cara chega e fala assim, ó, ô Temo, eu preciso de uma Neosaldina, velho. Mas por quê? Não, porque eu vi lá que eu tô com uma dor aqui e a Neosaldina... Então é isso. Ele falou, cara... Aí os caras perguntaram para ele o que o médico precisa hoje fazer, né? Para a primeira coisa, ele falou ganhar a confiança do paciente. Olha que absurdo. Então ele falou, cara, a gente hoje não, as pessoas não confiam na gente, elas querem que a gente seja um cara para prescrever uma droga ali para ele, um remédio. É isso que eles, a maioria, lógico, estou exagerando, mas estou falando do momento que a gente vive. E qual que é a diferença nas empresas que contratam a gente? Cara, então, assim, o cara chega e fala assim, ó, eu tenho problema de venda, o meu produto não sei o quê, a minha área não sei o quê, e falta isso, os meus vídeos não são bons, o meu site tem que mudar. O cara vem falando tudo que precisa mudar, tudo que tá ruim, ou tudo que tá bom. Aí é isso. Então, será que é isso? Né? Será que a gente está vendo a pontinha do iceberg só? E se a gente não investigar, o diagnóstico é muito importante para isso. Então, é no diagnóstico onde você faz perguntas, de fato, para entender. É o exame, é a tomografia, é o ultrassom, é o raio-x. Então, você tem que fazer antes de sair dando remédio. Então, achei muito legal, porque a gente estava com essa pauta aqui, eu vi ele falar, falei, cara, nada a ver, um programa nada a ver, zoeira do Pânico, e de fato, nós tem tudo a ver com o que a gente está falando hoje, né? E é exatamente isso, né? É exatamente isso. Se o CEO ele chega para você, ó, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer isso, você vira para ele e fala, então você não precisa de mim. Só do sobrinho. Se você já sabe tudo que você precisa fazer, assim, tá tudo bem. Então é isso. Se você já tá com essas verdades intrínsecas, né, incrustadas em você, eu não vou conseguir quebrar isso, então, e nem é o objetivo, sabe? Não. E então, não fique frustrado com isso, viu, gente? A gente nada no mundo é 100%. Nada é 100%. Você vai encontrar pessoas que nunca vão mudar, vão ter sucesso lá, vão ter sua empresa, vão dar resultado, vão ganhar dinheiro, e tá tudo bem. A escolha é sua, se você quer estar com a pessoa ou não, né? Se você quer ser um operador de botão ali ou não, não tem nada errado nisso, se você quiser fazer o que ele te pede, mas a gente está aqui para dar um outro passo, né? A nossa ideia é que é um outro nível, porque tem sim uma gama de pessoas, é cada vez maior, crescendo agora, que estão interessadas em resolver um problema e ter uma pessoa capacitada para isso. Então, acho que é só a gente entender, né? Quem que é meu ICP e quem que não é, né? É isso. No mapeamento ali, na hora do briefing, que você vai fazer a primeira reunião de prospecção ali, que você vai tentar entender, você consegue fazer esse mapeamento, assim, não é algo... Não. Né, não é algo tão difícil assim. Talvez no primeiro. A gente sempre erra, né, nessa estimativa de problemática ali. Quando a gente efetivamente faz o diagnóstico, é a hora que a gente realmente tenha uma noção da realidade, efetivamente, porque é o tempo de entrada. A partir do momento que você está prospectando, você tem muita visão do dono, né, ou de quem está te contratando ali. É muito, né, você tem aquele viés. E ele não fala, às vezes, o que ele não quer ouvir, não quer falar, né? Ele esconde algumas coisas. Não fala, entendeu? Acontece casos que o problema é o dono, entendeu? E aí ele não vai falar que ele é o problema, sabe? Só que daí você identificando isso vai conduzindo ali as ações de marketing para deixar claro que para ajudá-lo a ele concluir que ele é o problema, sabe? Você nunca tem que, né? De novo, é fundamental alinhar a expectativa. Nessa parte do diagnóstico, a gente montou esse diagnóstico, conseguiu fazer essa priorização de problemas e aí a gente vai montar um
plano de ação, basicamente um plano ali de curto, médio prazo, né? Um plano de ação onde você vai definir o que é, quais são as métricas que você vai utilizar para acompanhar o progresso daquele plano e o que vai definir se aquele plano está dando certo ou está dando errado. Então, quais são as métricas que você vai acompanhar, o que você vai avaliar enquanto aquele plano está sendo executado, para saber se aquele plano está indo bom ou está indo ruim. Aí a gente já está entrando na fase de implementação. Tudo isso, definição de métrica, cronograma, como vai executar, faz parte do diagnóstico ainda e da apresentação desse diagnóstico. Depois, aprovado com o diagnóstico, você apresenta isso para o seu. Está comprado comigo? Beleza, entendeu? Concorda que esse é o melhor caminho? Discute mais um pouco? Não, beleza, estou comprado, é isso. Aí você vai para a parte de execução. A parte de execução e implementação, aí você entra numa estrutura de reuniões de check-in para identificar quem é que vai executar. Se é a equipe interna, se é uma agência, se é uma consultoria, se é você que está montando uma equipe para ofertar para esse, né, nesse caso. Então a gente, no momento de diagnóstico, define isso, quem é que vai executar, e aí vai fazendo essas reuniões de check-in para analisar, avaliar progresso e identificar se precisa ter melhorias, reajustes ou não. Então essa a gente entra na parte ali de implementação, pensando que essa implementação a gente está querendo resolver os problemas mais críticos e mais importantes que a gente identificou no diagnóstico. Vai ter problema que vai ficar em stand-by, vai ter coisa que a gente não vai resolver, mas a gente monta um primeiro cronograma ali para a resolutiva desses problemas. Depois que a gente vai para uma fase de sustentação. Aí a fase de sustentação, ó, consegui resolver esses problemas, alterei algumas coisas de cultura, trouxe mais eficiência, aí a gente começa a pensar muito em OKR, objetivos e cultura, que aí vai ser o trabalho do dia a dia de ficar identificando novas oportunidades. Então a metodologia de OKR é bem legal aí a partir dessa primeira resolutiva ali, porque gera essa cultura de querer buscar, mas existem outras, não estamos aqui para defender metodologia A ou metodologia B. O importante é você entender o formato do negócio. Né? Seja você profissional que vai prestar serviço, você empresário que está contratando esse serviço, o importante é entender o que é esse modelo. Então, assim, esses encontros semanais são alinhados, né? Pode ser um encontro, 2 encontros, um encontro quinzenal, depende do modelo de negócio, depende do entendimento, mas precisa ficar claro que se você tem um encontro com a equipe para fazer check-in de execução, você precisa ter um outro encontro com o CEO, aí também em outro momento, para ter uma análise estratégica do negócio dele. Então, assim, é fundamental você deixar claro o teu papel ali, senão ele vai entender que você é responsável pela execução. E se por um acaso a execução não acontece, a percepção de qualidade do teu trabalho enquanto estratégico é afetada. E aqui tem um detalhe muito importante, tá? Porque você tem, como você faz o meio de campo, você tem que conquistar a confiança do ataque e da defesa. Sabe? Então, assim, essa costura, essa organização tem que ser muito bem orquestrada, tem que ser muito bem avaliada, porque um pode derrubar o outro, um pode atrapalhar o outro, se bater cabeça dá problema para os dois. Então, assim, é bem, como que eu posso dizer, delicado essa parte, assim, e tem que ter uma intencionalidade no olhar de quem está executando, de quem está trabalhando de forma estratégica. Acho que esse é o mais difícil, assim, você é um cara de fora, você não tá lá o dia a dia, ou seja, imagine o funcionário que tá junto lá com o gerente, com o diretor, com o presidente lá, suando a camisa lá 8, 10, 12 horas por dia, você aparece uma vez por semana, meia hora lá para falar, e aí você é um cara que tá mandando no negócio, definindo as coisas, determinando como fazer e tal, é muito complicado. Isso você vai ter que ter
um jogo de cintura de trazer a equipe para o seu lado, de mostrar o que está sendo feito, deixar muito claro. Às vezes não vai ser bom, né? Então, às vezes uma decisão do que fazer, ela não é unânime, ela não é uma decisão que vai deixar todo mundo feliz e faz parte do jogo empresarial, né? Mas quando os caras entendem que tem um porquê que ele está fazendo e principalmente o resultado daquilo, né? Pô, o Eduardo veio aqui e falou para a gente mudar de azul para vermelho. Isso aqui nos ajudou nisso. Olha o que trouxe esse benefício. Então, conforme o tempo vai passando, você vai adquirindo essa confiança. Então, mas tem que tomar muito cuidado. Você não é amigo do CEO. Não, o CEO me contratou, eu estou com ele, tudo que eu falo ele aceita. Não é o CEO que executa e não é você que executa. Você tem que ter a equipe do seu lado, né? Então, acho que falando de equipe, eu acho que esse é um ponto bastante interessante, tá? Equipe, ferramenta, tudo que você for usar, a gente tem que evitar ser o máximo possível não refém de isso aqui é o certo, isso aqui é o errado, esse é melhor, esse é pior. Cada empresa, cada necessidade, cada momento, vai ter é o remédio, né? A Neosaldina não vai servir para todo mundo. Aqui também não, né? Então, às vezes tem um cliente que necessita de uma agência maior, com mais estrutura para fazer algo, só que aquela agência não te dá um designer que precisa de agilidade, varejo, que precisa de muita coisa. Vale a pena contratar um designer interno e o apoio de uma agência para ser mais estratégico alguma coisa. Então, veja como é diferente. Se você for uma empresa mais B2B, eu não preciso de um designer interno aqui 8 horas por dia, que eu não vou ter volume de criação, necessidade para ter um volume, tá? Tô falando em linhas gerais, tá? Não, sem entrar em detalhes. Mas provavelmente um cara ali de CRM junto comigo de dados vai ser muito mais importante do que eu ter um designer nesse caso. Então, tome muito cuidado na criação de empresa e serviço. Eu vou falar para ele usar o CRM X ou Y. Por quê? Sei lá, eu ganho uma comissão aqui, eu conheço melhor aqui e tal. Tem que entender o que vai funcionar melhor para cada cliente, tá? Então tome muito cuidado com isso. Aí vai um jogo de humildade, né? Porque você tem uma vivência que pode trazer que pode não, né? Você tem uma vivência, você tem os seus vieses, você tem as suas heurísticas, né? E necessariamente na hora que você vai aplicar para um cliente, isso vai pesar na tua tomada de decisão. Sim. Mas é importante você avaliar efetivamente no caso a caso, sabe? Não é... A gente está falando de estratégia, não é uma operação lá na ponta, não é o apertar um botão, não é resolver uma dor extremamente específica, é analisar cenários, é entender... Assim, tem inúmeras variáveis ali dentro. O perfil de quem é da equipe varia, nunca vai ser igual. Né? Você vai ter que lidar com pessoas distintas, em clientes distintos, em papéis distintos, com históricos distintos. Então, assim, é muito jogo de cintura, é muito entendimento de pessoas ali que você precisa ter, e um jogo de humildade de virar e falar, cara, não necessariamente você vai acertar sempre, você vai ter um risco e você vai ter que entender do momento ali, e quem está lá vivenciando o momento tem muito para te ensinar. Não é porque você está de fora que você vem com uma visão nova que você não tem coisa para aprender, muito pelo contrário. Então é um ponto de atenção ali que, se você chega com muitas certezas assim, o tombo pode ser grande. Então é um ponto de detalhe bastante importante que você trouxe, Du, bem legal. Vamos agora para o modelo, pensando em produto, né? Como que você pode ofertar, né, o seu produto de CRM? Eu li CRM ali na pauta, que a gente vai falar de ferramentas, seu produto de CMO as a Service. Como a gente trabalha de diagnóstico, implementação e sustentação, o mundo ideal é você conseguir fechar um contrato longo onde você consiga entregar essas 3 etapas e fechar um contrato de 12 meses. Então, assim, até porque é longo, né, Theo? Até porque o trabalho é de longo prazo, né? O trabalho é de longo prazo. O mundo ideal é isso, mas a gente sabe que nem sempre um CEO está disposto ali a assinar um contrato com uma pessoa que ele conhece relativamente pouco de 80, 90 mil reais no ano. Né? Então, assim, não é um ticket baixo, não é alguma coisa, e a percepção de risco passa a ser muito grande. Depende muito de como você conduz, depende muito da sua, né, do teu processo ali de vendas,
Mas a realidade é que, né, enfim, não dá muito. O que a gente costuma fazer é como diminuir a percepção de risco para quem contrata. E aí você pode fasear e vender só o diagnóstico, fasear e vender só o diagnóstico e implementação, ou fasear e vender diagnóstico, implementação e sustentação. Sabe? Então você tentar fasear, faz o diagnóstico, cobra um valor X para 2 meses. Depois desse valor X de 2 meses, você pega ali, entende qual é a dor mais específica e aí monta um outro valor para uma continuidade, para execução, para lidar com aquele outro problema, para fazer a implementação. Então, é possível sim fasear. É difícil, tá? Não é fácil a gente conseguir fasear essa precificação, porque vai acontecendo coisas ao meio do caminho que você não consegue prever, né? Nem você, nem quem está pagando. Então requer muito alinhamento, requer muito alinhamento de expectativa ali, por conta de você, assim, mostrar que a grande diferença, e o Toya fala muito disso, assim, a gente também fala na academia, é assim, você tem que deixar claro qual é o problema que você resolve, e quem está contratando tem que estar ciente que você vai resolver aquele problema. Então, assim, a hora que você ganha essa confiança, outra coisa que sempre falo também é que você está vendendo serviço, e vender serviço é vender promessa, né? Para se vender uma promessa, você precisa de um processo de ganho de confiança. Então, assim, é fundamental você fazer uma mitigação de risco para quem está contratando, né? Sim. Teve, acho que no Human to Human, né? Em algum episódio você falou isso, cara. Você sair na rua, você está correndo risco, né? É isso aí. Você tem, o empresário tem que estar ciente de que ele está fazendo uma contratação que pode dar errado. É óbvio, a gente vai trabalhar sempre para que não dê e tudo mais, mas pode dar. Então, assim, a gente tem que entender a percepção de quem compra também, de quem está ali pagando. Então, assim, se a gente conseguir fazer essa diminuição, conseguir fazer essa divisão, aí pode ser mais interessante. Obviamente que se você fecha um contrato de 12 meses, a parcela mensal é X, se você fecha de 3 meses, vai ser X mais Y, porque você tem o risco maior de quem aí está ofertando o serviço. Né? Tem outra, né? O começo tem mais trabalho. Né? Muito Então, mais, se você pega um contrato de R$1.000 por mês durante 12 meses, beleza, no começo você ganha menos, você trabalhou mais, mas depois isso se equilibra ao longo dos 12 meses. Agora, se você pega 6 meses, já 1.000 já não é a mesma coisa. Você não vai dilui tão bem, né? Não dilui, então seriam uns 1.500. Então você faz 3 meses, tem que ser um pouco mais, né? Então isso tem que tomar um pouco de cuidado. É difícil acertar nessa conta, porque ela não é uma conta, né? Não é uma matemática tão simples, você colocar no Excel e ele te dá uma fórmula. Você tem mais ou menos parâmetros que a gente já tem historicamente, mas é isso, pode achar, ou você pode levantar o tapete, pode estar cheio de sujeira ou mais ou menos. Né? É difícil saber, né? É difícil. E é difícil saber o quanto de problema a ser resolvido vai ser você que vai ter que resolver. É isso aí. Então, muitas vezes você aponta alguns problemas que são outros departamentos ali que tem que ajustar, outros processos, que aí também faz parte do jogo, né? Você levanta e fala, ó, na verdade, o teu problema é outro, eu não vou te ajudar tanto, né, nesse momento. É importante você investir esforço, tempo, dinheiro para resolver esse problema e depois vir falar comigo. Ah, mas daí você vai perder o cliente? Não, você não vai perder o cliente, você vai resolver o problema dele. Você vai ser ético e resolver o problema dele. Né? Quando esse cliente precisar de alguém de marketing, com certeza ele vai lembrar de você e, assim, inevitavelmente ele vai priorizar você frente a outros profissionais por conta da tua forma, da tua conduta. Então, assim, coisas que a gente coloca não em contrato, mas em acordo, né? Essa transparência radical com quem contrata, sabe? Isso é fundamental. É fundamental, assim. Se tiver dado escondido de um lado ou do outro, não vai dar certo a relação, sabe? Não vai dar certo, não vai dar certo. Né? A Mária, a minha esposa, ela é estatística e ela fala: se você tomar decisão baseada em dado errado, é melhor você não ter o dado. É melhor você ir no achismo do que ir na certeza do errado. Então é muito importante isso
durante a relação. Aí, necessariamente, você vai ter que ter um braço de execução. Você vai ter que. Alguém vai ter que. Quem contrata quer ter o problema resolvido. Só um planejamento não resolve o problema. Então, faz parte do teu trabalho entender quem vai executar, como vai executar e como será feita e conduzida esta execução. E aí é uma parte bem complicada também, porque a gente sai de uma esfera estratégica e começa a atuar numa camada tática, para dar a camada tática para dar subsídio para a operação executar de uma forma saudável. Então, assim, é muito complicado, é muito difícil, é muito legal, mas requer um olhar, requer um controle, requer um ferramental ali, uma gestão de projeto, um check-in, uma organização bastante importante para o cliente se sentir seguro de que as coisas estão andando bem e para você entender que as coisas estão andando bem ou não. É importante também saber quando as coisas não estão indo bem. Acho que é até mais importante, né, do que quando as coisas estão indo bem. E elas não vão bem em uma época, algum tempo não vão ir bem. Você pode ter certeza disso. Pode ter certeza disso. Então, assim, é importante você ter uma noção de ferramental aí para gestão de projetos, CRM, enfim, dashboard, qual métrica você vai utilizar, o que você vai olhar, estruturação de OKR. Então, você precisa ter esse conhecimento, né? Aí esse hard skill é o hard skill de quem é estratégico mesmo, não tem muito para onde fugir. E é algo totalmente aprendível, né? Não é algo assim, não é algo que você não vai conseguir executar, não vai conseguir aprender, não é nada de outro mundo, mas, né, é uma habilidade que você precisa desenvolver uma vez que você está se alçando nessa cadeira mais estratégica, né? Então, você vê como tudo que a gente está falando, ele acaba resvalando naquela conclusão de você ser mais estratégico, tendo uma visão mais macro, olhando mais afastado, dando um zoom out ali do negócio, trabalhando mais o negócio e menos no negócio, vai aumentando a percepção de valor de quem te contrata a respeito do serviço que você está entregando. Porque necessariamente ele vai entender que você vai sendo peça cada vez mais fundamental ali. Por isso que a gente fala que o trabalho de CMO as a Service é um jogo de LTV mais longo. Sim. Então a gente vai, não é igual a agência que costuma ter um giro mais rápido de cliente ali, porque a agência ela operacionaliza com bastante maestria uma demanda específica às vezes. Agência para construção de site, por exemplo, cara, é um one-time, é um job, né? Você vai fazer um job. Eu tenho uma verba destinada para gastar de Black Friday. Vai ser um job ali, por mais que tenha planejamento, vai ser 3, 4 meses, mas é o job, depois vai rever se continua ou não, se faz sentido ou não. Então, assim, é diferente o modelo, né? E aí a gente entra muito naquele o conceito do jogo infinito, né? Do Simon Sinek, né? Que o importante é se manter no jogo, né? Não ganhar o jogo, né? Enfim. O Temer, acho que tem uma coisa mais importante que isso também, ou tão importante quanto isso né? Quanto tempo eu vou ficar como CMO as a Service? Vou virar um funcionário part-time eternamente e nunca vou sair daqui? A gente não tem tempo para falar muito sobre isso, mas lá na academia a gente orienta os nossos mentorados e explica mais ou menos como fazer para você ganhar mais dinheiro e trabalhar menos depois de um tempo. Né? Basicamente assim, eu fiquei lá 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, etc. Eu não vou querer ficar naquela função eternamente lá. Por quê? Porque de fato você vai ter uma continuidade, você vai ter poucas mudanças, pouca novidade, você já estruturou, você já aquela entregável de qualidade que você fez, que mudou o ponteiro, já começa a não ser tão importante, porque você já chegou num ponto ok, maduro, então você tem que se estruturar para subir uma cadeira e deixar alguém no seu lugar. Então tem todo um esquema de você fazer essa transição, como que você vai trabalhando isso com o seu CEO ali, como que você vai treinando uma pessoa para você
estar num cargo de advisor, de conselheiro, né, nesse sentido de alguma coisa, aí sim, o conselheiro consegue cobrar mais caro, trabalhar às vezes uma vez por mês, 1 hora que ele vai lá para fazer alguma análise. Então esse é um ponto, porque imagine você 1 ano, 2 anos, 3 anos com uma empresa dessa, a confiança que a pessoa tem em você, o tanto que você ajudou ele. Então, vai de você ter autoridade, inteligência e ser esperta no nível de criar essa oportunidade para você mesmo ali, né? E isso também é uma coisa que a gente fala bastante ali na academia, né, por exemplo? Mesmo porque, Edu, a empresa crescendo, dando certo, ele vai ter cada vez mais demanda de um profissional sênior de marketing interno. Então, já vi acontecer de CMO as a Service virar CMO, Sim. tipo, receber uma oferta de uma proposta, alguma coisa assim, virar CMO exclusivo daquilo lá, e aí passa a trabalhar, porque passa a ter essa demanda, ou o CMO as a Service faz esse papel de upskilling de alguém interno para ocupar essa cadeira de CMO, e ele entra como um mentor, um advisor desta cadeira de CMO que ele está ajudando a ocupar, né? E legal nesse caso do CMO as a Service virar um CMO é porque tem tanta confiança que normalmente o cara vira sócio. É assim. De tanto ele tem, porque o salário dele vai ser menor se ele for um CMO contratado do que se ele tiver 5 projetos de CMO as a Service. Né? Vamos já que você ganha 10 mil em 5 empresas, você não vai ganhar 70, 80 mil, você provavelmente não CMO ali, ou se ganhar não é muito mais que você ganha, para trabalhar muito mais, para ter uma responsabilidade diferente, tal, ter que estar fisicamente lá e tal. Então, normalmente você ganha algo a mais, né? Você consegue conquistar um variável a mais ali diferente, ou até um nome dentro do contrato social mesmo ali como um sócio mesmo. Né? Então, outra possibilidade também, para quem gosta, né? Para quem quer e para quem tá afim, e não, o que a gente falou aqui não tem nada errado, né? Não tem nenhum caminho que é errado, o caminho é da pessoa, né? Cada um escolhe. Então, gente, essa é outra opção que a gente também vê bastante acontecer. Para seguir na pauta e a gente falar de como captar os primeiros clientes, né, e como se estruturar, né, o que é como se posicionar, né, basicamente ali dentro de uma estratégia, de uma estrutura de CMO, as a Service, CFO e não sei o que lá. A gente já deu a dica aqui e na academia a gente auxilia muito nesse ponto, né, que é um trabalho individual, né? Mas na mentoria a gente consegue efetivamente dar mais insumo e trabalhar mais isso, que é fazer uma autoanálise e identificar qual é o problema que você resolve. Sim. Né? Então, assim, você fala muito, né, de quem trabalha no mundo corporativo, você acaba sendo o seu cargo e o seu crachá ali. A hora que você sai e vai prestar serviço, meio que tem uma crise de identidade ali, né? Você não sabe muito bem o que efetivamente você resolve, porque o que você resolvia era o que estava na tua assinatura de e-mail, né? E agora você, tipo, né, o que você vai fazer? Então, acho que é importante você primeiro entender isso, sabe? Entender qual é o problema que você resolve. E aí, o teu posicionamento, eu gosto muito dessa frase, que é a tua história é o teu diferencial. Ninguém tem a mesma história que você, então o que vai te diferenciar é a sua história. E aí, você entendendo qual é o problema que você resolve, juntando com a sua história, vai dar o teu posicionamento. Sim. Então não tem muito para onde fugir. Eu estou falando de uma maneira extremamente simplista, sim. Isso é algo a ser trabalhado algumas semanas. Tá? Não meses. É algo que. Meses, no meu caso, foram quase 1 ano. Então, assim, não é algo que você descobre da noite para o dia, mas é algo que você vai trabalhando, vai entendendo, vai parte de um ponto, e aí você começa a tentar identificar no mercado quem tem esse problema. É isso aí. Entendeu? Quem tem esse problema que você resolve. Muitas vezes, nesta busca, você pode entender que este problema que você definiu como sendo o problema que você resolve não tem uma demanda suficiente para você atuar. E aí você tem que dar uma pivotada, uma ajustada em rota ali para saber aonde tem mais demanda. Ou você descobre uma outra demanda que você também é bom e com pouco tempo de estudo ou com alguma dedicação você consegue suprir e resolver também aquele problema. Então, assim, a gente brinca, né, que tem um momento de você se descobrir primeiro e depois de você começar a abrir possibilidades, né? Na mentoria a gente fala muito isso.
vai fazendo reuniões, vai montando através do teu networking, vai encontrando com pessoas, vai conversando e vai abrindo. Mas chegar no momento que você vai precisar começar a fechar, né? Porque se você só abrir, assim, o perder o foco, nossa, é rapidinho, e daí você piscou, deu um ano que você tá nessa corrida de rato aí, só tomando café e não fechando nenhum contrato, né, Edu? E assim, às vezes muita gente está nos ouvindo ali, trabalha no mundo corporativo ou faz alguma coisa e nunca pensou nisso, mas imagine o seguinte, né? Numa empresa você tem um cargo e uma descrição do seu cargo, que tem em toda empresa. Então, eu sou analista de marketing, eu posto os vídeos no Facebook, no Instagram, eu respondo comentário na rede social, tal. Você tem um cargo e tem. Tá, mas para o dono de uma empresa, para o presidente de uma empresa, isso é vendável? Isso é sexy? Isso atrai? Então, zero. Então, para ele, você não está resolvendo nenhum problema. É, Postar no Facebook, responder WhatsApp, fazer arte, isso não resolve nenhum problema. Agora, se você falar que você é uma pessoa que pega isso aqui e consegue resolver dessa maneira e que traz esse resultado, ou que consegue analisar, bom, aí o cara já para te ouvir. Fala, não, eu tenho esse problema aí. Isso aqui eu passo na minha empresa. Precisando de alguém para isso, né? Então, o que você faz? Eu sou contador. Tá, mas você é contador na sua empresa. Mas você faz, eu transformo os números da sua empresa para receita, eu consigo fazer isso, organizar da maneira que você não pague nada errado e tal. Beleza, agora você está falando que você resolve um problema. Então, é isso. Como que eu, né? Como que eu consigo te ajudar? Acho que a gente tem um exemplo muito legal, né? Do Wesley Nogari, lá do reservatório de dopamina. A gente estava conversando sobre ele um pouco antes aqui. Então, o cara cresceu, assim, muito rapidamente, falando uma linguagem das pessoas que as pessoas estavam vivendo, um problema real nosso do dia a dia. E ele é psicólogo. Então ele poderia falar que ele é psicólogo. Eu tenho aqui, eu atendo pacientes, eu ajudo pacientes, isso aqui e tal. Cara, isso é mais um, né? Então, assim, é um exemplo que é para ilustrar melhor isso, mas é isso. Pegar numa dor que existe e como que você resolve essa dor, né? Então, qual que é a sua headline? Qual que é o seu pitch? Se você tiver 10 segundos para falar comigo, você vai falar o que para eu te ouvir mais 5 minutos? Né? Então, basicamente é isso. E é legal que a gente pode pegar como exemplo o nosso posicionamento, assim, que tem muito a ver com essa questão de história, para não ficar vago, tá? Para não falar que a gente não vai, né, explicar como que faz, por exemplo, na headline no sobre lá do LinkedIn do Eduardo, tá lá, eu faço o teu marketing funcionar. Então, assim, ele vem de uma estrutura corporativa que entende todo o mecanismo ali do marketing, é um cara que tem um perfil de execução e de olhar número, de uma vivência ali corporativa que traz essa questão do destravado, fazer acontecer, do entender o que é, achar gap e organizar, não sei o que lá. Por mais que eu também atue como CMO as a Service, é o mesmo cargo, mas o meu posicionamento já vem numa direção de, cara, eu sou o braço direito do CEO. Eu vou entender anseios dele, eu sou, né, docente, gosto dessa parte, gosto mais dessa questão mais relacional, e aí eu vou entender a dor do cliente e vou traduzir num plano de negócio, num plano de ação de marketing e vou ajudar nessa condução do plano de marketing. É o mesmo cargo, é a mesma cadeira que a gente ocupa, mas a gente resolve problemas distintos, a gente busca clientes distintos e muitas vezes, em algumas vezes, essas habilidades se somam. Sim. Então, assim, por isso que a gente fala da questão do teu diferencial ser o teu histórico, né? Da onde você vem, a gente consegue aplicar efetivamente, identificar isso, o que é habilidade, e como transportar isso para um diferencial de mercado. E aí isso vai conduzir ou induzir você a penetrar em algum mercado específico para poder conseguir seus primeiros contratos. E a gente sempre fala que os primeiros contratos estão na tua lista de telefone ali do WhatsApp rápido, né? Filtra as 30 maiores pessoas que você mais conversa. Provavelmente umas 10 dá para você se apresentar ali e falar o que você vai fazer. Né? E se você não fechar com uma dessas 10, uma dessas 10 consegue te indicar alguém. E vai te ajudar. E vai você te vai ajudar. aprender com elas, vai te ajudar. A ideia não é só fechar, né? É ter o início. Você estava falando sobre as headlines, eu acho que uma coisa importante também é que as headlines você não precisa morrer com ela. Como bons marqueteiros, a gente faz teste AB. Né? A gente testa uma hipótese. Então, se eu testei uma hipótese, eu vi que aquilo ali funcionou, tem a ver comigo, é de verdade, porque não adianta ficar
Não adianta jogar no chat GPT, me dê 30 headlines para isso. Se aquilo lá não é seu, né? Você não resolve aquele problema mesmo, não adianta. Então, testei essa, funcionou, achei bacana, tem a minha cara. Ótimo, siga com ela. Testei outra, funcionou melhor. Ótimo também, desde que ela seja real, né? Então, por favor. acho que tem que ir por esse caminho. Agora, precisa ser feito com uma lógica por trás. Será que isso aqui tem falo? São empresas grandes, médias, é varejo, é serviço, serve para todo mundo, não serve. Então, é isso que você tem que tomar esse cuidado, né? Então, às vezes você é um cara que gosta de e-commerce, seu negócio é e-commerce. Às vezes o seu foco tem que ser outro, né? Eu faço o seu marketing funcionar, pode não ser o atrativo melhor, então pode ser um outro mais específico para aquela área. Então, é isso que na academia a gente também ajuda bastante a turma aí a chegar nesse ponto, né? É isso. Para não partir para a parte 3 do episódio, acho que a gente podia finalizar aqui. A gente conseguiu passar pelos principais tópicos, acho que é importante né, esse fechamento com a conclusão de que o CMO Service necessariamente é uma cadeira estratégica, ele é um profissional que entrega um alto valor e, consequentemente, por entregar esse alto valor, ele tem um alto custo, né, um alto valor ali agregado na hora que você paga. Então, assim, são tickets mais altos, são entregas mais valiosas e a percepção de valor ela tende também a ser muito maior. Se você tem interesse em trabalhar dessa forma, se você achou interessante o papo, se você entende que, por mais que você não seja do marketing, mas que pode caber esse assunto para você, vem trocar uma ideia com a gente, vem falar, a gente tem um modelo, a gente pode auxiliar você a trabalhar nesse modelo, a desenvolver melhor traquejos e conceitos e habilidades de marketing. Então, entre em contato com a gente, entra lá no www.academiademarqueteiros.com.br ou escaneia o QR Code que está aparecendo na tua tela. Mas procura aí a gente, tá fácil de encontrar. Agora a gente vai oficialmente, depois de 5 episódios, ter ali o Instagram, vamos fazer o TikTok, estamos lá no YouTube, estamos no LinkedIn, enfim, não é difícil nos encontrar e se precisar de ajuda, pode contar com a gente. Certo? É isso, né? Isso aí. Muito bom. 1h01. Muito bom, muito bom. Valeu, gente. Obrigado e até semana que vem. Valeu. Grande abraço aí.